Então vamos agora para a parte 6 da nossa revisão, agora com a sexta regra de derivação, que é a regra de derivação da função implícita. Então, antes da gente mergulhar na regra de derivação da função implícita, que é a única regra que não possui uma fórmula, por enquanto, quando a gente for no cálculo 2, vocês vão ver uma fórmula para essa derivação. Mas, por enquanto, a gente vai ver um procedimento de derivação de uma função implícita. Mas antes da gente mergulhar nesse procedimento, vamos ver as formas que eu tenho de representar uma função analiticamente. Tá? Eu tenho 3 formas de representar uma função através de uma fórmula. É isso que significa analiticamente. A representação analítica é todas as vezes que eu recorro a uma fórmula para representar uma função. Então eu tenho primeiro a forma explícita. Por que se chama de forma explícita? Porque a relação de x com y está clara, está, portanto, explícita, está evidente, porque eu só posso conhecer y se eu der um valor a x. Ou seja, eu estou com y isolado do lado esquerdo da equação e o lado direito dessa equação eu tenho apenas x. É esse caso aqui, y igual a 3x ao quadrado mais 5x menos 1. Então aqui eu vejo claramente que eu só conheço y se eu der um valor a x. Se eu não der um valor a x, eu não vou conhecer y, né? Ao contrário da forma implícita, que os dois estão embaralhados, eu não consigo ver claramente que existe uma relação de y com x. Ao contrário, eu tenho até a ilusão de que é uma função de 2 variáveis. E não é, é uma função de uma única variável. Mas como eles dois estão embaralhados, ou seja, a forma geral é f de xy igual a 0, ou seja, x e y estão embaralhados do lado esquerdo e eu tenho um 0 do lado direito. Então, eu não enxergo claramente a relação de y com x, ao contrário da forma explícita. Por isso, essa forma recebe o nome de forma implícita, porque a relação entre x e y está oculta. Tá? E por último, a forma paramétrica, que nós vamos ver ela na regra 8. Tá bom? Então, como derivar uma função dada na forma implícita? A primeira coisa que eu tenho que fazer é admitir que a relação y igual a f de x, ainda que ela esteja oculta, ela existe na vizinhança daquele ponto. Tá certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou derivar a expressão inteira, por exemplo, no caso desse aqui citado, aqui no quadro, eu vou derivar a expressão f de xy igual a 0 inteira, termo a termo, em relação a x. Então, nesse exemplo aqui, eu vou pegar x ao quadrado, vou derivar, depois eu vou somar com a derivada de xy, depois eu vou somar com a derivada de y2, vou subtrair a derivada de 3, que por acaso aqui é 0, e vou igualar a 0. Tá? Então, não tenho dúvida nenhuma de como deriva x ao quadrado em relação a x. Derivada de x ao quadrado em relação a x é 2x. Tá certo? Agora, como derivar em relação a x expressões que dependem de y? Como no caso desse exemplo aqui,
y ao quadrado. Também não há problema. Eu vou derivar normalmente em relação a y, e depois que eu derivar em relação a y, eu vou multiplicar por y', certo? Como está aqui no alto da parte direita do quadro. Ó, derivada de y2, 2y vezes y'. Sim, como funcionaria, por exemplo, a derivada de seno de y? Muito fácil. Derivada do seno de y é cosseno de y vezes y'. E assim sucessivamente. Tá? Então assim eu derivo termo a termo essa expressão. Depois que eu derivar toda a expressão termo a termo, eu vou isolar, colocando em evidência y', tá certo? E vou determinar o valor de y' na equação que resta. Vamos ver esse exemplo aqui. Derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada de xy, é um produto. Vou usar a regra do produto. Então, olha lá. A regra do produto me diz que eu derivo x, derivada de x, 1, vezes y, aqui, mais x vezes a derivada de y. Quem é a derivada de y? Y'. Pronto, então esse grupinho aqui, ó, é a derivada de xy. Depois eu vou derivar y ao quadrado, 2y vezes y', e igualei a zero. Agora eu vou colocar y' em evidência, x mais 2y, e vou passar o 2x mais y, que não está multiplicando y', para o outro lado. Então ficou y' vezes x mais 2y igual a menos 2x mais y. Vou tirar agora o valor de y'. Y' é igual a menos 2x mais y sobre x mais 2y. Ok? Então, essa é a forma, lembrando, pessoal, que isto é uma revisão, tá certo? Então, não tenho pretensão de dar uma longuíssima aula, foi o que vocês pediram. Então, o resto, vocês têm que fazer. O que é que vocês têm que fazer? Se ainda tiverem dúvida, pergunta, enfim, trata com o colega, pega o livro, estuda, mas eu não posso fazer uma longuíssima aula, até porque a gente já está lá na frente, em outro assunto, tá? Então, essa foi a revisão da função implícita, ok? Continuando então, pessoal, com a revisão de derivadas, agora a gente vai para a 7ª regra de derivação, que trata da derivação das funções inversas, certo? Então, observe, se y é igual a f de x e eu puder, nesta equação y igual a f de x, retirar o valor de x aqui, dessa forma, obtendo uma relação inversa, x igual a g de y, então a gente diz que a função g é inversa de f, tá certo? Nessa regra, quando é que a gente vai usar essa regra? Nós vamos usar esta regra sempre que a gente desejar a derivada de f e a gente admite que conhece, ou melhor, a gente conhece a derivada de g. Eu vou usar essa regra se eu quero a derivada de f e não conheço a derivada de g, eu não vou para lugar nenhum, tá certo? Então aqui exemplos, ó. Eu quero a derivada do arcosseno e eu vou partir da derivada do seno. A derivada do seno é conhecida, mas, por exemplo, pode ser que eu não conheça a derivada do arcosseno. A mesma coisa. Eu quero a derivada da raiz de x
e eu vou partir do fato de conhecer a derivada de y ao quadrado, certo? Então, nestas condições, eu vou usar esta regra, tá bom? Então, como é que é a regra? Eu vou partir disso aqui, ó. Eu vou derivar essa expressão utilizando a regra anterior. Qual foi a regra anterior? A regra de derivação da função implícita. Então, como é que eu derivo essa expressão toda em relação a x? Olha lá, ó. 1, derivada de x, 1. Derivada de g de y em relação a x. G' de y vezes y'. Agora eu vou tirar o valor de y' dessa equação, ó. Ou seja, y' é 1 sobre g' de y. E essa é a fórmula de derivação da minha sétima regra, que é a regra de derivação das funções inversas. Como é que eu derivo? Y' é 1 sobre g' de y. Mas como não me interessa y aqui metido na derivada em relação a x, eu vou eliminar y utilizando a relação que eu conheço. Ou seja, que y é igual a f de x, tá? Então aqui 3 exemplos. Y é arco seno x e x é seno de y. Como é que é essa derivada? Y' igual a 1 sobre a derivada do seno de y, que é cosseno de y. Lembrando que neste caso aqui, eu estou derivando o seno de y em relação a y. Tá? Ó aqui, ó. Derivada em relação a y vezes y'. Se vocês reassistirem a aula anterior, vão ver que é assim que eu derivo g de y em relação a x. Ó. G' de y como se fosse em relação a y mesmo e multiplico por y'. Então, ó, derivada de seno de y em relação a y, cosseno de y. Só que cosseno de y é a raiz quadrada de 1 menos o seno ao quadrado de y. Como o seno de y é igual a x, ó, então cosseno de y é a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, logo a derivada do arco seno de x é y' igual a 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Tá? Outro exemplo aqui, se y é raiz de x, vou tirar o valor de x agora, a inversa da raiz de x é x igual a y ao quadrado. Então, 1 sobre g' de y. Quem é a derivada de y ao quadrado? 2y. Então, y', a derivada de y em relação a x é 1 sobre 2y. Só que y é raiz de x, ó. Então vai ficar 1 sobre 2 raiz de x. Tá? Utilizando essa regra. É o mesmo valor que eu obtenho, aliás, a mesma expressão que eu obtenho se eu utilizar a fórmula de derivação da função potência, x elevado a meio. Eu obtenho essa mesma expressão, graças a Deus. Né? O terceiro exemplo, y igual a ln de x, logo x é e elevado a y. Y' é 1 sobre g' de y. Quem é a derivada de e elevado a y? O próprio e elevado a y. Logo, y' é 1 sobre x. Tá bom? Então isso aí foi a nossa sétima regra de derivação, a regra de derivação das funções inversas. Então na próxima parte vamos rever a última regra, que é a regra de derivação das funções dadas sobre a forma paramétrica, ok?